Olá, alunos do primeiro ano do ensino médio. Sou a professora Fabiana, do componente curricular Educação Física. Vamos iniciar neste podcast a semana 1 do PET primeiro bimestre de Educação Física. Este PET é uma revisão do conteúdo que foi abordado no ano anterior. O eixo temático é ginástica, que nós iremos trabalhar nessa primeira semana. Tópico, alongamento e flexibilidade e balanço calórico. No tópico recapitulando, nós vamos falar sobre capacidades físicas. As capacidades físicas são definidas como todo atributo físico treinável no organismo humano. Em outras palavras, são todas as qualidades físicas motoras passíveis de treinamento, comumente classificada em diversos tipos. Muitas vezes, deficiências em algumas capacidades físicas podem levar uma pessoa a experimentar dificuldades para participar de certas manifestações da cultura do movimento. É através dessas capacidades que conseguimos executar ações motoras, desde as mais simples, como andar, correr, saltar, nadar, etc., até as mais complexas. Já o fato de ser mais veloz, mais flexível, mais forte, tem uma origem hereditária, transmissível de pais para filhos, mas também tem a ver com a forma como vamos desenvolvendo, ou seja, treinando, as referidas capacidades ao longo dos anos. As capacidades físicas são divididas em agilidade. Agilidade, que é a capacidade de executar movimentos rápidos e ligeiros com mudança de direção. Equilíbrio é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com o propósito de assumir e sustentar o corpo sobre uma base, como, por exemplo, apoiado sobre um pé, contra a lei da gravidade. Pode ser dinâmico, estático e recuperado. Flexibilidade. Capacidade de realizar movimentos em certas articulações com amplitude de movimento apropriada, como fazer uma abertura, ou seja, o espacate. Força. Capacidade de exercer tensão contra uma resistência, que ocorre por meio de ações musculares, exemplo, carregar 5 kg de arroz. Resistência. Capacidade de sustentar uma dada carga de atividade o mais longo tempo possível sem fadiga ou cansaço. Nesse caso aqui a gente pode colocar aqui a corrida de longa distância, a gente pode colocar a caminhada. Velocidade, capacidade de executar movimentos cíclicos na mais alta velocidade individual possível. Após esta revisão do que são as capacidades físicas, vamos para as atividades. A atividade de número 1. Observe as 3 imagens e identifique qual capacidade física predomina em cada uma. Na imagem de número 1, o que nós temos? Nós temos uma mulher fazendo o esporte levantamento olímpico, onde ela levanta uma barra com pesos estipulados, até ser a atleta que levantou o peso maior para ganhar a prova. Na imagem de número 2, é uma saída da prova de atletismo corrida de 100 metros. Na imagem de número 3, nós temos uma ginasta da modalidade de ginástica artística que está no aparelho chamado trave de equilíbrio, fazendo um movimento em 2 apoios de suas mãos, como se fosse uma parada de mãos, porém com movimentos de perna. Vocês irão analisar cada imagem e escrever em cada uma se a capacidade física predominante é força, resistência, flexibilidade. Então, aí todas essas capacidades físicas que nós vemos lá na nossa revisão. E aí vocês vão definir qual delas que é para a imagem 1, para a imagem 2, para a imagem 3, certo? Exercício 2. É para vocês associar a capacidade física ao movimento descrito. Na coluna de capacidades físicas, nós temos A para flexibilidade, B para força, C para velocidade, D para equilíbrio e E para agilidade. Na coluna que vocês terão que fazer as correspondências, nós temos as seguintes ações. A primeira ação: um jogador de futsal conduz a bola pela lateral, corta para o centro da quadra e chuta para o gol. Aí vocês vão analisar com qual capacidade física ela se refere. Se é a capacidade que está na letra A, na B, na C, na D ou na letra E.
e vão colocar aqui a letra certa, correspondente. Na próxima alternativa, um lutador de judô recebe uma rasteira do adversário e, quando está quase caindo, consegue se recuperar e manter de pé. Próxima, uma ginasta, ao finalizar sua série no solo, congela e faz uma pose final com uma abertura total de pernas. Próxima, uma atleta do lançamento do disco faz seu último lançamento e alcança uma distância de 78 metros, vencendo a competição. E a última, um nadador dos 50 metros borboleta espera o sinal de partida, salta na piscina e chega ao outro lado antes de todos os concorrentes. Então, vocês vão ler cada uma dessas alternativas e irão associá-las à outra coluna correspondente, tá certo? Exercício de número 3. Escolha o nome de 3 esportes que você mais gosta de assistir ou de praticar. Descreva o movimento técnico necessário para praticá-los e explique qual é a capacidade física predominante neste movimento, preenchendo o quadro abaixo. Aqui nós vamos ter 3 colunas. Na primeira coluna, vocês vão definir quais são os 3 esportes. Se fosse eu, no meu caso, escolheria handball, vôlei e futebol. A descrição, que é a descrição de um movimento técnico de cada um desses esportes que você escolheu. Eu colocaria como descrição que para o handball, que é um dos esportes que eu escolhi, a progressão no handball é as 3 passadas permitidas para fazer um arremesso ou a condução da bola. E aqui na explicação, que seria onde eu vou determinar qual é a capacidade física que predomina para esse esporte e essa ação do esporte que eu escolhi, eu colocaria equilíbrio e força, se for arremesso, e se for a condução da bola, equilíbrio dinâmico. Tá certo? Assim vocês vão fazer a escolha desses 3 esportes que vocês gostam de praticar ou de assistir, coloca a descrição de a técnica de cada um deles e depois vocês colocam a explicação de qual é a capacidade física que predomina em cada um deles, tá bom? Indo agora para o último exercício dessa semana do PET primeiro bimestre. Assinale a opção correta. Esta questão caiu na prova do Enem no ano de 2010. A imagem que aparece para ser analisada é uma atleta de ginástica segurando no espaldar, fazendo um exercício de abertura de pernas ou de colocar o pé próximo à cabeça, apoiada na perna direita somente. O desenvolvimento das capacidades físicas, qualidades motoras passíveis de treinamento, ajuda na tomada